Eu resolvi fazer esse vídeo em um ar um pouquinho mais intimista, porque é o meu book haul de recebidos de aniversário. Eu fiz aniversário agora em 22 de maio, completei 31 anos e recebi muito mais do que eu sequer pudesse imaginar. E antes de eu começar a mostrar tudo que chegou por aqui, eu queria, na verdade, só fazer um grande agradecimento. E não é aquele agradecimento simples de sempre, tipo, obrigado pelo presente que você me enviou, mas enquanto as caixas, os pacotes foram chegando aqui em casa, eu fiquei lembrando da Morgana de 10, 11, 12 anos, que procurava pessoas para falar sobre livros, para conversar sobre livros. Muitas vezes era rechaçada, muitas vezes realmente ninguém entendia o que ela estava querendo falar, o que ela estava querendo pensar. E estou falando sobre mim na terceira pessoa, talvez não seja um bom sinal, mas eu fiquei pensando muito em mim mesma, né, na Morgana criança, que sequer podia imaginar que um dia ela ia encontrar pessoas que estivessem dispostas a ouvi-la falar sobre livros, que tirassem um tempo do seu dia e uma parte do seu dinheiro para me presentear. Então, eu fiquei muito pensando assim que isso é uma forma de cura também da minha Morgana criança, e dessa forma eu agradeço tudo que chegou por aqui no mês de maio em decorrência do meu aniversário. Eu vou mostrar primeiro aquilo que eu recebi de vocês. Eu acabei de ver que eu fiz algumas significativas compras também nesse mês, porque a gente teve promoção na Amazon, né? Mas vamos começar então. Eu queria... Gente, e tem um gato no meu colo, talvez saia um ronron também no microfone. Vamos ver como que vai ficar na edição. Quero começar então pelo livro que eu ganhei da Thay. A Thay, que tem um clube de leitura comigo, o Papiro, que tem também um clube de leitura dela, que é o Epílogo, e tem canal aqui no YouTube também. Então eu ganhei dela o Robinson Crusoe. E esse livro aqui, gente, ele está na minha lista de 12 livros, de 25 livros, na verdade, para 2025. E eis que chegou esse livro, a gente saiu de férias, né? E o meu marido meio que surrupiou. Eu acabei descobrindo todo um passado literário do meu marido que ele vinha escondendo de mim há 5 anos. Sim, e esse é um dos livros que ele leu quando era criança, então a gente foi para uma cabana aqui perto de onde a gente mora, e ele quis levar daí esse livro para ler, para voltar para essa história. Então, Thay, muito obrigada. Gente, eu acho que falar sobre Robinson Crusoe é chover um pouco no molhado, né? Nós teremos esse jovem que, um pouco contra a vontade dos seus pais, quer ganhar o mundo. Ele acaba entrando em uma embarcação, essa embarcação naufraga, todas as pessoas falecem. Então, assim, tem muita chance de eu gostar desse livro. Eu já vi alguns comentários de pessoas que não curtiram, mas eu acho que tudo que tem nesse livro tem chance de eu curtir. Mas vamos então, como a Thay tem um epílogo, eu vou mostrar os presentes que eu ganhei do pessoal do epílogo, que eu ganhei alguns presentes ali das meninas que fazem parte também. Vou começar com o presente da Pri. Eu achei muito engraçado, porque ela mandou um recado aqui, né? Porque a gente gosta muito de livros tranquilos e fofinhos. E é um meme, né? Porque todo mundo fala que eu preciso ler coisas mais leves. Então, ela me deu esse livro, que é A História do Inferno, do Minoá, que é uma jornada da construção do inferno no nosso imaginário, na nossa sociedade. Eu achei bem interessante. Ganhei da Aline Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse daqui vai ser um livro de não ficção, né, da Virginia Woolf. Eu tô com vários livros de não ficção dela na minha estante agora. Eu preciso dar um jeito nisso, começar a colocar em prática nessas leituras. Aqui a gente vai ter Um Teto Todo Seu, Pós-Fácil, Diário e Cronologia. A minha primeira edição, meu primeiro livro da Tordesilhas, gostei bastante dessa edição. E a Aline também me mandou A Arte do Romance, da Virginia Woolf. Claramente uma apaixonada de Virginia Woolf. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com a ficção dela, mas a não ficção eu tendo a gostar mais. A gente vai ter aqui os textos Horas numa Biblioteca, Leitura, Relendo Romances, Como Ler um Livro, A Vida é Romancista, A Arte na Literatura, As Mulheres e a Literatura. Então, é um livro que vai falar muito mais sobre o processo de ler
e o processo de escrita. Da Shelda, ela me deu um livro dos meus autores favoritos, que é o Milan Kundera, com o seu livro do riso e do esquecimento. E como sempre, é um livro em 7 partes. O Kundera faz isso tradicionalmente, né? De criar histórias que vão se desenvolver em 7 atos. Ele tem uma pegada muito grande com a música também, isso é ligado à música, é bem legal de conhecer essa faceta também do autor. Então tô bem animada, eu preciso retomar o meu projeto de ler a obra do Milan Kundera em ordem cronológica, que eu dei uma pausa, mas eu quero continuar com certeza. Tali me mandou o meu primeiro livro da Simone de Beauvoir, que é A Mulher Desiludida. Gente, isso daqui tem muita chance de eu gostar. Olha só o que tá na orelha aqui, né? 3 histórias, 3 olhares sobre o tempo, as relações humanas e os papéis sociais, 3 mulheres maduras. Uma delas, uma intelectual bem-sucedida, de repente se percebe desconectada da própria família. Outra, após 2 casamentos fracassados e o suicídio da filha, encontra seus pensamentos e ressentimentos a única companhia. A terceira descobre que o marido tem uma amante. Em comum, suas vidas foram postas em xeque por uma realidade implacável que está a ponto de destruir as mulheres que elas um dia acreditaram ser. Tem muita chance de eu curtir esse livro aqui, já antecipo. E a Nanda claramente me mandou o Laranja Mecânica. Ela tá querendo emplacar essa leitura aqui desde a primeira edição do epílogo. E eu acabei fazendo coro para ela ali, porque é um livro que eu também quero ler. E entrou na próxima turma do epílogo, graças a Thay. E ela me deu de presente daí ele, porque eu ainda não tinha na minha estante. Eu confesso que no começo eu não curtia muito essa capa, mas agora eu acabo achando ela bonita. Eu ganhei da Nicole um calhamaço. Não é um calhamaço porque é um box, mas é um grande, né? O box da Helena Ferrante. Eu já tinha esses livros, mas eu me desapeguei deles no sebo. Eu achava eles feíssimos. E, gente, olha só que beleza de capas agora. É um livro que faz total sentido com a estética que se propõe, a história. Ele é muito bonito, ele é muito confortável. Olha como ele é molinho de manusear. E eu tô bem querendo retomar essa leitura também. Não sei quando, não, porque assim, gente, já estamos em junho, né? Eu não sei o que eu achei que eu já teria lido até agora, mas com certeza eu achei que eu teria lido mais. E essa caixa aqui, ela é mais, ela não é aquela bem rígida, mas ela é mais durinha, assim, dá pra manter na estante porque fica bem bonito. Eu ganhei também de uma amiga minha, uma amiga que a gente se conhece, sei lá, desde 2020, desde 2019, não tenho certeza, que é o Bem-vindos à Livraria Hyundandong, não sei se é assim que fala, e ela tinha visto que eu tava precisando ler um livro mais tranquilo, mais calmo, e ela me deu esse daqui de presente. Eu amei, obviamente, e vai ser uma leitura para realmente fazer uma descompressão, e é o meu primeiro Healing Fiction que eu lerei. Vou entrar agora então nos livros que eu recebi do pessoal da Biblioteca Secreta, que é a minha área de membros aqui no YouTube. Para participar das leituras conjuntas, basta assinar a partir do nível 2 e participar daí das leituras com a gente. Eu vou começar, gente, com um livro de peso aqui. A Mayra me deu O Paraíso Perdido. Gente, essa edição é belíssima. Eu tô totalmente impactada com ela. Caso você já tenha visto a edição da Divina Comédia da Martin Claret, ela é bem parecida. Essa capa, gente, ela é um show à parte. Muito bonito mesmo. Mayra, muito obrigada. Eu amo, assim, que o pessoal tá super antenado, né, do que eu tô querendo ler, do que eu tô querendo estudar. A Fabi me deu o livro da mitologia, História de Deuses e Heróis. Ele vai fazer aqui uma origem, explicar um pouquinho. Ele não é um livro de ficção, então ele vai ter mais textos explicando a origem de cada deus, de cada acontecimento também. Então, super livro aí para eu ler. A Renata, ela me deu a trilogia de Copenhagen. Esse livro aqui é um livro que eu já vi gente falando muito bem e falando muito mal. A gente vai acompanhar a história dessa autora, que é a Tove. Eu não sei falar sobre o sobrenome dela.
E aqui a gente vai ter a infância, juventude e dependência, então ela vai ter uma vida um pouco mais atribulada e a gente acompanha isso ao longo do livro. A Vivi me deu um livro que eu não sei por que eu ainda não tinha na estante. Na verdade, eu não sabia qual edição adquirir e tudo, e ela mesma me falou sobre esse livro, sobre essa edição aqui, que é o livro do Desassossego, do Pessoa. Então a Vivi super recomendou essa edição, falou super bem, e daí eu coloquei na minha lista de desejos e ela mesma me presenteou. Eu tenho certeza que esse daqui é um daqueles livros que vai alugar diversos triplex na minha cabeça. A Jamile me deu o primeiro volume dessa coleção, que é o Teatro Completo. Aqui a gente vai ter o Ciclope, Alceste e Medeia. O que eu achei interessante nessa edição é que antes de cada peça ele tem um texto também complementar. Então, algo que agrega bastante, né, à leitura. A Ellen, que sempre aparece por aqui com ótimos presentes, me mandou o Admirável Mundo Novo. Eu ainda não tinha essa edição aqui na minha estante, e é a distopia que todo mundo fala, que eu vou amar. Então agora eu posso tirar a prova real desse livro aqui, porque tudo que vocês falam, realmente acho que vocês estão certos. Já a Gabi, ela me mandou 2 livros. Ela mandou Cultura Importa, que é um livro que ela resenhou até recentemente no canal dela, do Roger Scruton. Ele vai falar sobre o papel da cultura, né, por que a gente deve preservá-la. E ela me mandou também o Beowulf, que eu já estou lendo, que ela tá fazendo uma leitura conjunta na área de membros dela. Então, eu estou lendo, estou achando interessante, assim, não é uma leitura que até o momento me cativou. Estou na página 70 já e seguirei lendo. Já a Andressa, gente, ela me mandou também 2 presentes. O primeiro foi o Laços de Família, da Clarice Lispector. Ela me chamou no direct, a gente estava trocando uma ideia sobre esse livro aqui, e muito do que ela comentou é do tipo das personagens, desse tipo psicológico delas, e muito me interessou, daí eu coloquei na minha lista de desejos e ela me mandou. E o último é A Sagração da Primavera, esse livro aqui do Modris Echtens, não sei, gente, o nome desse cara, que ele vai usar um balé, que é a Sagração da Primavera, para falar sobre a Primeira Guerra Mundial e o nascimento da modernidade. Tô achando interessante até agora, tô entendendo tudo, não sei, mas ele vai usar, eu acho legal, assim, porque ele usa como metáfora, né? Vai usar como exemplo como que um balé vai ser o ponto culminante de todos os movimentos que estavam acontecendo naquela época. Então, por conta disso, eu acho que tá sendo um pouco mais tranquilo para mim absorver do que ser só aquele livro que é histórico, 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 ter esse plano de fundo, algo que eu consiga realmente fazer metáforas, conseguir projetar, me ajuda. E eu ganhei então da Honey o Walden, que está na minha lista também de 25 livros para 2025. O Turo, que é esse autor, ele acaba se exilando numa fazenda de um amigo dele, que é o Walden, e ele vai ter uma vida quase que utópica. Ele vai plantar o que ele vai comer, ele vai construir os próprios móveis, ele entra em uma pegada sobrevivencialista e ele vai trazer daí diversas reflexões que ele trouxe sobre esse processo. É um livro que me interessa bastante, bem como a Sonata a Kreutzer, do Tolstói. Gente, eu tinha uma noção do que se tratava, mas caso você tenha também só uma leve noção, eu recomendo que vocês leiam a 4ª capa desse livro aqui, que eu achei bem interessante. Com certeza eu lerei bem em breve essa novela aqui do Tolstói, porque eu acho que vai ser uma das coisas dele que vai funcionar bem pra mim. E por último, mas não menos importante, eu recebi da Michelle, eu falo pra ela que ela é a musa fitness do meu Instagram, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Quando eu terminei a leitura de 100 Anos de Solidão, vários de vocês comentaram sobre esse livro, então agora eu tenho aqui na minha estante para tirar a prova real e ver se ele lembra um tanto mesmo 100 Anos de Solidão. Espero curtir, eu sei que esse é um livro favorito de muita gente. O último presente que eu ganhei foi o Sem Tempo a Perder, que eu ganhei da Tatiane. Esse aqui é um livro de não ficção da Ursula Le Guin. Ele vai falar um pouco sobre o envelhecer
e a importância, né, de você perceber que você não tem tempo a perder. Esse aqui é um livro de não ficção dela, porque tem alguns livros de ficção que são conhecidos, ela escreve ficção científica, e quando eu li O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, ela falou muito bem dessa autora, então eu pensei em entrar talvez pela não ficção na escrita dela, já que ficção científica talvez não seja o meu grande forte. Vamos agora para os recebidos do meu cartão de crédito, que poderiam ter sido um pouco menos, mas tudo bem, a gente vai ignorar isso. Eu comprei A Vegetariana, da Han Kang. Eu tô pensando em fazer um vlog de leitura desse livro. Me digam o que vocês acham, se vocês querem. Eu tô bem interessada desde que eu vi algumas resenhas desse livro. E por último, a minha professora de inglês, que a gente sempre conversa sobre livros, literatura, ela começou a ler e falou que eu iria amar. E eu acho que ela está certa, porque faz tempo aqui que eu tô querendo, não amar, mas que eu ia achar interessante, porque diz que é um livro que traz bastante coisas problemáticas, o que eu acho que vai funcionar bem para mim. Eu comprei também O Demônio da Meia-Noite, do Andrew Salomon. Eu já li Um Crime contra a Solidão dele, que ele vai falar sobre o suicídio, e nesse livro ele vai falar sobre a depressão. Ele vai falar tanto sobre a depressão no aspecto técnico, medicamentos, como fazer manejo, como que tudo isso funciona, bem como falar do processo de depressão que ele mesmo passou. Ele é um calhamaço, ele tem mais de 500 páginas esse livro, mas eu estou estudando sobre o tema e acho que vai ser uma ótima aquisição. É um livro que estava sempre caro e ele deu uma diminuída no preço. O livro que eu me dei de presente, que todo ano eu me dou um presente. Eu me dou um presente que as pessoas normalmente não me dariam. Eu me dou um presente que é inútil, no sentido de que ele não precisa servir para um propósito, ele não precisa ser algo que eu esteja necessitando naquele momento. E ele tem que ser um mimo, algo que eu realmente vai gostar. Então, por conta disso, eu comprei os diários da Sylvia Plath. E o pessoal comentou quando eu postei lá no Instagram, tipo, mais um livro leve que eu comprei, né? Mas tá tudo bem, gente. Ninguém é perfeito, eu gosto de livro pesado mesmo e faz parte. Eu comprei também O Leitor como Metáfora, do Mangel. Esse livro aqui, eu pensei em usar ele para uma reflexão que eu tenho tido sobre o hábito de leitura, sobre o comportamento social de leitura. Então, ainda não tenho muito para falar sobre ele, eu comecei, mas ainda não finalizei. Eu fiz, gente, a aquisição dos Irmãos Karamazov pela editora 34. Aí você pode me questionar, Morgana, você já não tinha uma edição dos Irmãos Karamazov? Eu tenho, na verdade, que é a edição da Martin Claret, só que eu não gostei daquela edição, eu me arrependi depois de ter comprado. E eu faço a coleção do Dostô pela 34, entrou em promoção e eu tô bem querendo fazer a releitura desse livro, então vai que vem aí pela frente e eu tenho certeza daí que eu vou ter uma experiência um pouco melhor com essa edição. Penúltimo livro que eu comprei foi O Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse aqui é a leitura de maio, acho que é de maio, do Epílogo, que é o clube de leitura da TAI, e eu não sabia se eu ia ler, porque ele traz temáticas aqui que são bem sensíveis para mim, mas eu resolvi me desafiar, estou com a terapia em dia, qualquer coisa eu corro para minha psicóloga também. Estou aqui já iniciando e termino essa semana mesmo, porque nessa semana a gente tem a discussão. E a última aquisição que eu fiz é uma aquisição de estudo, que é o livro do autismo no adulto. Eu não sei se vocês sabem, mas eu abri a agenda para atender na clínica, né? Eu faço atendimento online, na verdade, para adultos, pode ser de qualquer tipo de demanda, mas o meu foco, né, tá sendo atender pessoas no espectro autista. E tá sendo bem legal esse livro aqui, porque tudo do que a gente estuda normalmente é focado no autismo quando criança, e aparentemente esquecem que tem pessoas que crescem e que são autistas e que nunca tiveram diagnóstico. Com o mar de informações que a gente tem hoje, o diagnóstico tardio está sendo cada vez mais presente na sociedade. Então, é um livro que está sendo bem interessante para mim e vou continuar estudando. Esses foram os recebidos do mês de maio. Agradeço todos que tiraram tempo para escolher um livro, para me escrever uma mensagem e me enviar. Como eu comentei no início desse vídeo, isso significa muito mais para mim do que apenas um presente. Isso é um símbolo
de uma conquista, de algo que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Então, agradeço a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já tenham dado um like, já tenham se inscrito por aqui também. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.